Então, pessoal, vamos então falar sobre educação infantil, uma reflexão preliminar a respeito, da educação infantil. Assim, nos primeiros anos de vida, a criança possui peculiaridades próprias da sua faixa etária. Assim, ao ser inserida em um ambiente fora do contexto familiar, exige-se que sejam contemplados objetivos e formas de inserção social propícias à idade e aos momentos dessas crianças, tais como seu bem-estar, segurança, brincadeiras, movimentos e principalmente conhecimentos, enfim, uma gama de especificidades, pois é nesse contexto em que a criança irá desenvolver-se física, social e cognitivamente. Assim, é nessa fase que serão desenvolvidas as habilidades, pois os anos iniciais são decisivos, sendo que a base dos conhecimentos começam a se estruturar nessa etapa da vida. A aceitação da criança como sujeito de direitos é algo que foi construído socialmente. A partir de vários fatores, percebe-se que a própria visão acerca da mesma tem sofrido diversas modificações. Nesse aspecto, observa-se que a história é carregada de discriminação, marginalização. Estas não eram vistas como cidadãos, apenas um ser que se transformaria em adulto. Desta forma, essa visão da criança perdurou por um bom tempo na sociedade, conforme nós podemos observar ao longo da história da educação voltada para a educação infantil. A descoberta da infância começou sem dúvida no século XVIII e sua evolução pode ser acompanhada da história da arte e na iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII. Isso segundo Arias, 1981, página 65. Então, dessa forma, como destaca o autor, o conceito da infância começou a surgir, então, no final do século XVII, consolidando-se a sua descoberta no final do século XVIII. Segundo ainda Arias, 1981, a preocupação em entender o mundo infantil e suas particularidades levou ao surgimento de pesquisas sobre a psicologia infantil e a educação, procurando compreender melhor a mentalidade das crianças, a fim de obter métodos de ensino esses que poderiam serem centrados mais com relação às competências e habilidades das crianças, das quais as mesmas deveriam ser desenvolvidas através de métodos que possibilitassem a interação. Assim, após a década de 1970, o desenvolvimento científico-tecnológico consolida, então, as tendências de valorização da infância que vinham sendo desenvolvidas no período anterior, privilegiando as instituições como a escola primária, o jardim de infância, a creche, os internatos organizados, os ambulatórios e as consultas às gestantes e lactentes, as gotas de leite. Importante saber o seguinte, que essas gotas de leite vêm da origem da entidade, quando as mães que não conseguiam amamentar recebiam garrafinhas de leite fresco para alimentar seus bebês.
Assim, autores como Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Declore, Froebel e Montessori, entre outros, estabeleceram as bases para um ensino, ou seja, para um sistema de ensino mais centrado na criança. No Brasil, a expansão da educação infantil se deu da mesma forma que em outros países, acompanhando a crescente urbanização e inserção da mulher no mercado de trabalho e, consequentemente, mudanças na estrutura familiar. A mulher, então, teria que sair, né, dos seus lares para trabalhar, atuar no mercado de trabalho, e as crianças precisariam, então, de um espaço aonde pudessem ser acolhidas. E aí, então, essa expansão, ela se deu, né, com a crescente urbanização. Quanto mais se urbanizava as cidades, era necessário, surgiu, então, a necessidade da mulher atuar no mercado de trabalho. No ano de 1889, ocorreram dois fatos que permitem considerá-los como marco inicial. Em primeiro lugar, fundou-se o Instituto de Proteção e Assistência à Infância no Rio de Janeiro. Em segundo lugar, foi o ano da inauguração da creche da Companhia de Fiação e Tecidos Corcóvado, no Rio de Janeiro. A primeira creche brasileira para filhos de operários que se tem registros. Segundo Kummer, junho 2010, página 79. Daí a gente já pode perceber que surgiu, então, a primeira creche brasileira. Isso, se tiveram outros, surgimento de outras creches, não se tem registro. O primeiro registro é esse aqui agora, exposto na verdade. Então, assim percebe-se o início de uma rede assistencial que passou a se espalhar por muitos lugares do Brasil e que, se observadas dessa forma, possui um caráter puramente assistencialista a partir de então. É equivocado afirmar que só agora as creches e pré-escolas se transformaram em instituições educativas, já que é impossível cuidar de crianças sem educá-las. O que é novo é a exigência de normatização que assegure propostas pedagógicas de qualidade para todos, segundo CRAI de 2002, página 61. Por um bom período da história da humanidade, não houve nenhuma instituição responsável por compartilhar esta responsabilidade pela criança com seus pais e com a comunidade da qual estes faziam parte. Isso nos permite dizer que a educação infantil, como nós conhecemos hoje, realizada de forma complementar à infância, é um fato muito recente. Nem sempre ocorreu do mesmo modo. Tem, portanto, uma história. Nesse sentido, é importante, né, observar justamente isso, que a educação infantil nem sempre foi fornecida da maneira como é fornecida hoje. Até chegar, né, a esta educação que temos hoje, percorreu aí longos anos, ou seja, longos anos com relação à história desse nível de ensino. Assim, a partir das modificações ocorridas na sociedade e na visão das pessoas com relação à infância, foi possível aos poucos ir construindo uma imagem diferente acerca da educação das crianças. É de extrema importância dar-se conta destas transformações para que seja compreendida a dimensão que a infância ocupa atualmente na sociedade.
Se antes as escolas, instituições responsáveis pelo atendimento da criança adquiriam caráter de assistência, agora já é possível definir que estas são voltadas para a educação. Isso devido à sua fundamentação em documentos legais e em orientações propostas, os quais poderão ser vistos. Ainda dentro desta disciplina, iremos estar discutindo sobre essas bases legais que se voltam para o ensino infantil. Espero que todos os assuntos aqui discutidos sejam de uma maneira que vocês possam estar refletindo sobre os mesmos e ampliando assim as suas visões com relação à educação infantil. E até uma próxima aula.